Dando continuidade à nossa programação, teremos agora uma atividade muito especial, na qual contaremos com a apresentação e discussão de trechos de vídeo do professor Fernando Gonzalez Rey. Essa atividade tem previsão de duração até às 21 horas e será coordenada pela professora doutora Albertina Midhans Martins e pela professora doutora Lourdes Mara Isaustig del Portal. A professora doutora Albertina Midhans Martins é presidenta do Instituto Fernando Gonzalez Rey, possui graduação em Psicologia e doutorado em Ciências Psicológicas pela Universidade de La Habana, além de pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente é pesquisadora sênior da Universidade de Brasília, tem ampla experiência em inúmeras publicações nas áreas de psicologia e educação, a partir da perspectiva cultural histórica da subjetividade. Suas principais pesquisas e publicações abordam os temas da subjetividade, criatividade, aprendizagem, desenvolvimento humano e educação inclusiva. A professora doutora Lourdes Mara Isaustig del Portal é psicóloga pela Universidade de La Habana e doutora em Pesquisa e Inovação Educativa pela Universidade de Málaga, na Espanha. Atualmente é professora titular da Universidade São Tomás do Chile, onde atua na Escola de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais e Comunicações. É diretora do Programa Nacional de Atenção Integral à Primeira Infância e Atenção Precoce, do 0 aos 6 anos. Suas linhas de pesquisa têm se voltado à formação profissional e à atenção precoce às crianças, suas famílias e contextos, contribuindo para o desenvolvimento de práticas e metodologias inovadoras nessa área. A atividade... Vamos lá, podemos sempre aplaudi-las. A atividade terá início com a exibição de um vídeo compilado de trechos de apresentações do professor Fernando Gonzalez Rey, nas quais ele aborda algumas das questões relacionadas ao tema central dessa edição do simpósio. O vídeo tem duração aproximada de 20 minutos, e, em seguida, as professoras doutora Albertina Midhans Martins e Lourdes Isaustig conduzirão uma breve discussão com os participantes sobre o conteúdo do vídeo. Nessa discussão, pedimos que as pessoas interessadas levantem a mão para que a equipe de monitoria possa organizar a ordem das falas. Solicitamos também que as intervenções sejam breves, com a duração de até 3 minutos, a fim de garantir a participação do maior número de pessoas possível. Como essa atividade está sendo transmitida ao vivo, contaremos também com o apoio no chat do nosso querido Bruno Kobuch, psicólogo, doutorando e membro da comissão organizadora do evento, que fará a leitura de comentários e questões enviadas pelo público online durante o momento de discussão. Eu passo, então, agora a palavra à professora Albertina, que fará a introdução da atividade, e, na sequência, passamos à transmissão do vídeo. Obrigada. O vídeo que vamos assistir, como Natália colocou, foi composto por pequenos trechos de falas de Fernando em cursos, palestras, eventos científicos, e está estruturado em 3 partes, cada uma com um foco central, porém, como vocês verão, estreitamente relacionadas. Nesses trechos, Fernando explicita e explica os conceitos chaves de sua teoria: subjetividade, subjetividade social, sentidos subjetivos, configurações subjetivas e sujeito. Porém, o mais importante, os utiliza como recursos para a compreensão de alguns dos temas contemporâneos que aborda, que lhe interessavam, como política, racismo, democracia, gênero e sexualidade, entre outros. Nos trechos selecionados, Fernando nos mostra quais são os conceitos fundamentais de sua teoria, porém, especialmente, nos mostra para que eles servem. Penso que esse seria um momento importante para a discussão. Para que servem esses conceitos? Podemos já assistir ao vídeo.
conceptos no son entidades estáticas. Los conceptos toman vida dentro de sistemas que los integra, los desenvuelve y que llamamos teorías. O sea, los conceptos son recursos del pensamiento y no tienen un significado abstracto fuera das teorías que resgatan y desenvuelven conceptos para abrir espacios de inteligibilidade que outras teorías não proporcionam. Então, eu sinto que nos processos humanos, com grande frequência em termos da política, dos processos institucionais, se analisa todo menos os aspectos subjetivos. Lembrem que até pouco tempo atrás os teóricos do mercado e os economistas falavam com uma tranquilidade e uma segurança do mundo do mercado, mas o mundo do mercado não pode se orientar por leis de objetividade, porque o mercado é desenvolvido por sujeitos humanos e flutua perante dos embates de uma subjetividade que até hoje ninguém pode explicar muito bem. Y a veces la política es un boomerang, tiene una buena intención, pero es que las políticas no pueden ser autoritarias y verticales. Las políticas se tienen que entrozar en un tejido social vivo que genera alternativas frente a la política y donde la política pasa a ser un artefacto de la configuración social de la propia política. Esto evidentemente nos rompe con esta ideologías que fueron muy dominantes de lo justo y lo injusto. Muchas personas me preguntan, yo sigo siendo un hombre de izquierda, pero yo soy un hombre de izquierda porque soy consecuente con los valores que pienso. La forma en que nos vamos a presentar a subjetividades no es ni intrínseca en un individuo, ni reducida a un individuo. Es un fenómeno característico dos procesos humanos nas condições da cultura e, portanto, sensível a todos os processos sociais que tienen una dimensión subjetiva. O sea, nós vivimos un cosmos cultural y social que está povoado de construcciones, de sistemas normativos, de todas as instituciones que organizan nuestro espacio social vital. Eu diría, esta visión de subjetividad que defendemos integra o simbólico en todas sus formas, discursivas, representaciones sociales, producciones simbólicas que definen cómo una sociedad funciona, género, raza, clase, etc. Mas integra todo esto dentro de unidades específicas que comandan, que emergen tanto en espacios sociales como individuos y que son responsables de las producciones subjetivas dentro de espacios sociales concretos. A subjetividad no es ni un eco, ni algo internalizado, ni un efecto. A subjetividad es una forma de producción de nuestro mundo dentro de dos espacios simbólicos que marcan nuestra existencia. Sin embargo, durante muchos años lo social fue visto como aquel sistema externo, objetivado, que actuaba y definía lo psicológico. Inclusive esto fue muy fuerte en la psicología de cuño cultural histórico. Y yo creo que lo social es también una producción subjetiva. Y cuando digo subjetiva no estoy contraponiendo a objetivo. Esto es algo importantísimo. Estoy caracterizando un tipo de proceso de los fenómenos humanos que es tan objetivo como una piedra. Y es que nosotros los humanos vivimos los procesos en su carácter simbólico emocional. Y está claro que todo lo que se expresa en nuestra existencia toma forma y se integra en configuraciones subjetivas, pero altamente complejas, donde no hay procesos lineales. Esta manera de representarse las configuraciones subjetivas sociales son importantes porque no se reducen a la trama simbólico-discursiva, sino que traen, integran y desdoblan los procesos complejos de la emocionalidad, la imaginación y la fantasía que caracterizan los procesos humanos. Una de mis críticas mayores al construccionismo social más radical es pensar al hombre como momento de convergencia discursiva. Y yo creo que no puede haber una posición importante
que no rescate el carácter de sujeto, el carácter confrontador que tenemos nosotros como personas individuales, y donde estas confrontaciones se articulan en nuevas configuraciones de la subjetividad social. No ha habido liderazgo político en la historia de la humanidad que no haya generado nuevas configuraciones subjetivas sociales. No ha habido liderazgo político que no haya cambiado la realidad social antes del proceso político emergente. Y creo que uno de los errores graves que se han cometido en la historia política del mundo es desconocer el carácter subjetivo de los protagonistas, que no son héroes en coraza, son seres humanos con bajezas, pretensiones, aspiraciones, y que marcan procesos vivos. Y en tanto el proceso vivo no tenga una participación real y se alimente de una multiplicidad de sujetos que se confrontan y se proyectan en un programa, vamos a caer en los estaticismos. As organizações permanentemente pretendem reduzir ao sujeito. Paradoxalmente pretendem reduzir o sujeito para aumentar a produtividade. Mas quando a pessoa se rutiniza em sistemas de acção, pierde completamente a creatividade. Permanentemente está tentando criar um homem de consumo adaptado ao contexto e sensível às pressões do contexto. O sujeito é o contrário. O sujeito é um cara que, frente às pressões do contexto, produz alternativas. Lo que sí tenemos que salir, pero no apenas en la psicoterapia, en todas las nociones de intervención que usamos como psicólogos, es de pensar que la intervención está orientada por nuestro saber y que tenemos que llevar al otro al lugar en que pensamos que el otro debe estar. Si el otro no camina en su propio camino, nunca va a llegar al lugar ninguno. Entonces, lo más importante en cualquier proceso de intervención comunitaria, grupal, escolar, es promover la emergencia de los individuos como sujetos de sus espacios, ¿verdad? Como agentes de sus espacios, ¿verdad? Que tengan un lugar, que desde ese lugar se puedan situar, que se sientan respetados y afectivamente asumidos desde ese lugar. Y para ser un buen terapeuta pienso que lo primero es que hay que saber acompañar la singularidad del otro y no quererle imponer el andamio de nuestra teoría a todo lo que nos dicen. Entonces, ¿dónde está el factor de ruptura de los procesos sociales? Sin duda en individuos que son capaces de confrontarse y a través de su confrontación alrededor de ellos organizan nuevas subjetividades sociales que a veces ganan el poder del cambio y a veces no. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿qué diferencia los grandes hombres de nosotros? Entonces se quedan pensando, digo, bueno, los grandes hombres crearon mundos a imagen y semejanza de lo que pensaban que debería ser el mundo. Y ahí se acabó su grandeza. Su grandeza llegó hasta que fueron capaces de hacer la ruptura con el mundo viejo. Pero cuando monopolizaron su visión del mundo sobre todos los demás, se acabó la grandeza. Entonces, eso es parte también de lo que es la subjetividad humana. No somos estáticos. La subjetividad humana rompe con los mitos. Esas figuras que siempre desde la escuela nos enseñaron, solo pensaban en la justicia, la patria era lo más importante, el otro, nunca pensaban en sí mismo. Mire, no hay nadie que no piense en sí mismo, ¿verdad? Ahora, el mérito de la figura no está en que tenga defectos, el mérito está en que abra caminos, ¿verdad? Y como decía el gran poeta español, se hacen caminos al andar, los caminos no están previamente definidos. Por exemplo, aqui no Brasil todo mundo se assombra pela mutilação do clítoris em algum grupo africano. Mas ninguém se assombra pelos meninos pedindo esmola na rua com a idade de nossos filhos ou netos. Isso é totalmente normal. Isso passa e esse é um acto de barbárie. É um acto de promoção de violência. É um acto de agressão e de exterminação do outro. Mas todo mundo passa. ¿Verdad? ¿Quién no pasa por al lado? ¿Quién de vocês se sienta a conversar con ese menino? O él también no.
mas esse é um ponto totalmente irracional, soportado pela naturalização de um sistema de valores e de um sistema de representações que são hegemônicos dentro de um espaço de subjetividade social. Por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas que hay tanto racismo, posiblemente el ser indígena o el ser un niño indígena, un niño negro en una escuela, puede producir, no es obligatorio, sentidos subjetivos que le generan un malestar que no le permiten acompañar lo que la maestra está diciendo. Y los sentidos subjetivos nunca son uno, es como Bakhtin colocaba en relación al sentido. Un sentido subjetivo termina donde empieza otro, son cadenas fluidas. Y de esas cadenas emergen las configuraciones subjetivas, que son las formas subjetivas en que están organizadas nuestras historias de vida. Evidentemente la psicoterapia es un recurso para, desde mi perspectiva, activar, ¿verdad? Posibilidades, capacidades, posibilidades subjetivas de la persona que ha perdido la capacidad de desarrollar alternativas de vida frente a un malestar psicológico que se ha comenzado a expresar en síntomas. ¿Y por qué no me gusta hablar de patología? Porque la patología está centrada en los síntomas y está centrada en el concepto de enfermedad. Y yo pienso que en el nivel mental existen disfunciones, trastornos originales, etcétera, pero no existen patologías. Existen malestares paralizantes que pueden llevar hasta el suicidio. O conceito de configuração subjetiva, que é uma definição ontológica, que não é um inconsciente clausurado, não é uma entidade intrapsíquica, mas são sistemas de sentidos subjetivos, unidades simbólico-emocionais que tomam forma na história e no contexto das práticas humanas. E que evidentemente é um conceito que é totalmente contrário à patologização. O sea, a patologia é uma entidade semiológica que pretende absorver a identidade individual. A configuração subjetiva não. A configuração subjetiva está em processo simples, pode caracterizar um momento de sofrimento em um sujeito, mas não quer dizer que o sujeito sofre porque ele é depressivo. Quer dizer que ele está depressivo por uma configuração subjetiva particular em um momento de uma trajetória histórica. Porque existe uma cultura patriarcal da hegemonia na sexualidade, da sexualidade centrada na ereção. Existia na minha época de jovem. Se eu tivesse sido jovem e tido a concepção do mundo da mulher que eu tenho hoje, teria desfrutado muito mais a vida. Mas os homens de minha época íamos com o fantasma de resposta rápida, mas depois disfrute devagar, não se assuste, disfrute devagar. Agora, o que eu quero falar com isto? Tanto um homem quanto uma mulher é capaz de perder um estado de excitação sexual por um detalhe. Um detalhe que para um não é nada, mas que para o outro é fatal. É fatal. Um detalhe de limpeza, um posicionamento ético, uma palavra dita em um momento inadequado. O relacionamento com os pais participa da configuração da sexualidade. Só que ele universalizou isso. E o problema é que a sexualidade subjetivamente não se configura apenas pelo vínculo com os pais. Como me ensinaram a curtir meu corpo, que concepção de gênero perpassou minha prática, que concepção de religiosidade, de moralidade do outro. Enfim, a sexualidade se alimenta, e isto é o que eu falo quando falo de sentidos subjetivos, porque esta alimentação não entra por canais significados, entra por processos simbólicos e emocionais que a gente não dirige e que a gente não controla. Isto se configura na experiência. Então, que coisa é a subjetividade social? É precisamente a produção de sentidos subjetivos que se configuram e que processualmente se expressam em qualquer espaço social. Por exemplo, uma família tem sua subjetividade social, a subjetividade como família. Só que essa subjetividade da família se configura
por todos esos discursos y procesos da sociedade em que essa família vive. A questão de gênero se organiza de determinada forma na subjetividade familiar, a questão de raça, a questão da moralidade. Quando nós falamos de uma subjetividade familiar, não estamos falando de uma produção particular de uma subjetividade social que tem outros domínios. Ninguém pensou que a escola tem uma subjetividade. Se piensa en institución como procesos objetivos que están entrosados con la determinación de lo que acontece en el plano comportamental en ese espacio. No, la escuela es un proceso, es una institución que tiene una subjetividad social, ¿verdad? Que tiene sistemas normativos implícitos, que tiene grupos de poder, que tiene prácticas hegemónicas, ¿verdad? Que es intolerante sobre determinadas prácticas. Todas esas instituciones tienen una subjetividad social. A verdadera democracia es a tolerancia a diversidad absoluta, individual y social. Cual montuno de platanal, haciendo la caña frisa, convirtiéndola en... Esa realidad producida, que es esa que nos vivimos y que casi siempre pensamos que es un mundo, mas cada cultura tiene ese mundo, ¿verdad? Ahora mismo vocês están viendo cómo tem pessoas que son capaces de se inmolar, o sea, superando o instinto básico dos organismos vivos, que é a sobrevivência. Então, a subjetividade é isso. A subjetividade transcende a condição natural do animal, é um novo recurso que desenvolve nos seres humanos e, em nossa definição, é a unidade dos processos simbólico-emocionais que definem a forma em que vivimos as nossas experiências, a forma em que sentimos as nossas experiências. Ou seja, e isto é um dos elementos chaves para pensar a subjetividade. A subjetividade não é um reflexo do mundo externo. E esse é o primeiro desafio epistemológico para o estudo da subjetividade. Como estudar a subjetividade se os sentidos subjetivos e as configurações subjetivas não estão presentes de forma direta na representação consciente da pessoa, nem na linguagem intencional e também no comportamento? Porque um comportamento é um iceberg de múltiples processos, verdade? É uma discussão que eu tenho com frequência, por exemplo, quando se discute a violência de gênero. É certo que há um elemento importantíssimo de gênero na violência de gênero, mas tem um elemento de pobreza, de discriminação, de droga, de alienação social, e todos esses processos aparecem juntos. Não é facilitar apenas, o importante é a autenticidade de nossos vínculos com o outro, saber exercer o limite, saber estimular a possibilidade, mas que o outro seja filho, seja paciente, seja um aluno com o que trabalhamos na escola, que o outro seja incentivado para abrir um caminho, que é a emergência do sujeito, é o indivíduo que é capaz de abrir um espaço de subjetivação dentro dos processos institucionais em que ele convive, que é uma noção importante. Uma teoria da subjetividade sem sujeito seria um sistema fechado. O sujeito está na ação, o sujeito toma decisões. Todos esses são caminhos de produção de sentidos subjetivos. Só que os sentidos subjetivos que produzimos estão além de nossa consciência. Nunca aprendemos esses sentidos, o que traz un desafío epistemológico y metodológico. Yo creo que esto para la acción comunitaria y para todas las formas de la acción profesional del psicólogo es importante. ¿Por qué? Primero, porque rompe aquella tendencia de intervención partiendo de nuestros valores y del lugar en que estamos situados. O sea, yo no le puedo llevar a una comunidad el camino que ellos deben recorrer. Una acción comunitaria es una acción de provocación, situada en un espacio dialógico con desdoblamientos que tienen que facilitar la emergencia de nuevos espacios, nuevos tejidos, nuevos sujetos al interior de la comunidad. A subjetividade
es esa capacidad mágica y ese sistema que permite explicar o constante desenvolvimento da cultura, a constante creación y no adaptación do homem dentro do mundo que vive, y estos son seus pontos fortes. Nunca estamos pensando en subjetivismo. A subjetividade não é um mundo interno, isolado de uma realidade, porque é producida dentro dos espacios socialmente creados y simbólicamente producidos por la cultura, como ya les falei, y por tanto nos dan una opción para pensar en su compleja interrelación, desenvolvimiento subjetivo y cultura. Mas también a subjetividad nos crean muchos problemas y muchos trastornos que no se explican por patologías, que se explican por la forma en que hemos configurado nuestra historia y nuestro mundo presente. Por eso es que tenemos grandes desafíos no campo metodológico y grandes desafíos no campo epistemológico. Agora, depois deste momento precioso e instigador, em que pudemos matar um pouco da saudade do professor Fernando Gonzalez Rey, por meio de seu estilo criativo, crítico e inovador, convidamos as professoras Albertina e Lourdes para conduzirem a discussão. Obrigada, Lourdes. Eu queria, de alguma forma, dizer que nos créditos deste vídeo aparece a equipe que foi capaz de fazer este trabalho. Realmente foi análise de todos os vídeos de Fernando que estão no site de Fernando, inúmeros vídeos. Foi trabalho de muitas mãos e foi trabalho realmente que, de alguma forma, foi uma expressão também do carinho, da dedicação dessa equipe e também do trabalho especial de Bruno Kobushi, que de alguma forma lhe deu, digamos, a forma final de edição, de fazer legenda, nos das línguas. Isso parece simples, mas isto implicou trabalho. Penso que essa equipe merece nosso aplauso. Muy buenas noches. Es que son muchos los recuerdos, realmente. Pero bueno, mis primeras palabras para ti. Gracias por tener este honor al lado tuyo. A ver, al ver el video, o sea, me vienen muchos recuerdos. Primero, como estudiante de personalidad de Fernando. Después, amigos, Angola, Chile. Y permítanme brevemente para poder después decir algo sobre el video. Como profesor, qué privilegio. Siempre se mostró, como casi todos ustedes llegaron a conocerlo, lo primero que rescato es su cercanía, su afecto, su pasión, su brillantez. Imagínense que ya él le daba vuelta a muchas cosas y entraba a la clase y realmente nos exigía. Y había que, de alguna manera, llevarle algún producto a la clase, sea bueno, malo, regular. Había que preparar algo porque te podía tocar, es decir, te podía señalar, y era una vergüenza no responderle nada después de esas clases brillantes que daba. Y así, bueno, fue como empezó, fuimos primero alumnos, después una amistad.
nos encontramos en Angola, y en Angola llega un equipo de investigadores. Lo que comió no lo voy a decir porque creo que lo dice, está en el libro. Pero recuerdo que le dije, Fernando, me enseñaste que el pensamiento y el lenguaje están articulados, pero aquí me pasa algo, que veo que tiene mucha fluidez, pero por el pensamiento le falta mucho, no hay equilibrio. Me dice, estudia, investiga. Y en Chile, un año antes de su pérdida física, me dijo, yo creo que tú estabas en ese momento, si no lo escuchaste, porque me acusó que yo estaba orientada en la metacognición. Y me dijo, ocúpate del corazón, de las emociones. Así me contestó. Entonces, claro, ver el video llega a la historia, aquello que resultó significativo, realmente. Y, claro, al ver el video, como se ha dicho, están los conceptos ahí clave, tremendo trabajo el de Bruno, realmente, porque armar todo esto no es fácil, pero a mí me hizo siempre, y con el video más todavía, resonancia importante la categoría sujeto. Ahí sé perfectamente que estuvo trabajando mucho la categoría, teorizando, investigando mucho sobre esa categoría que le permitió liberarse del determinismo en la personalidad. Y lo que dice efectivamente del sujeto nos provoca, nos está desafiando que nosotros como profesionales, educadores que somos en sentido general, tenemos que proporcionar esa condición a los individuos que nos rodean, por la significación que tiene, no solamente propia para el individuo, sino para todo el grupo que lo rodea. Y efectivamente, cuando los procesos de subjetivación han sido generados por ese sujeto, es cierto que se abren caminos. Eso está más que comprobado. Y hay otro aspecto que y efectivamente en este encuadre de la categoría estamos heredando otro sujeto. Es un sujeto vivo, en movimiento, indiscutible, que es ciertamente lo que necesitamos hoy para las transformaciones que nos corresponde hacer en cada lugar en el que estamos. Y otro aspecto, después que uno ha leído varias teorías, es la coherencia de la teoría de la subjetividad histórica cultural. Su coherencia no es un dogma, porque el primero que nos provoca y nos llama a que tenemos que seguir abriendo camino es el propio autor, Fernando González Rey. Por lo tanto, se sale de lo que históricamente hemos trabajado con teorías. Aquí no. Aquí hay una provocación importante que tenemos que seguir realmente investigando. Tenemos que estar en colaboración y que justamente, sobre todo a los psicólogos, bueno, en Chile decimos, nos retan, ¿no? Pero nos reta, ¿cierto? El retar a que tenemos que continuar trabajando en esta dirección, que tenemos que hacer de la subjetividad histórica cultural. Ahora se dice teoría, pero yo no sé hasta dónde realmente podamos llegar
cuando hemos llegado a que estamos frente a un individuo que no está fragmentado, un individuo que es capaz de crear, de sentir, de amar y de transformar. Muchas gracias. Ahora, comentarios sobre el video. Comentarios, opiniones, reflexiones. Vilma. Yo no me quiero ir de aquí sin decir un par de cositas, le prometo que es muy breve, porque es tarde. Bueno, ahora escuchaba a Lourdes, y como yo también soy cubana y me formé allá en la Facultad de Psicología, estaba pensando en que no pueden imaginar la cantidad de personas, profesores, estudiantes de varias generaciones, que les hubiese encantado estar aquí, aplaudiendo, gritando y recordando, porque realmente era un referente para nosotros, él y Albertina, sí, no solamente él. Entonces, quería primero decir eso y dar las gracias a la Universidad de Brasilia, al CEU y a todos los brasileros que acogieron a esos dos grandes profesores nuestros. Gracias a que los acogieron, pudieron desarrollar esa obra que hoy es un legado de tremendísimo valor, y lo pudieron hacer porque vosotros los acogieron. Hay muchos otros profesionales que salieron de la Facultad de Psicología igualmente valiosos y no tuvieron la misma suerte. Quiere decir que vosotros tenéis mucho que ver con que toda esa obra se pudiera desarrollar y que hoy tengamos ese legado tan grande y tan importante, que para mí, aparte de la parte teórica de la que Lourdes mencionaba, que es la teoría de la subjetividad, yo veo en la obra de Fernando algo que me parece que yo creo que hay que destacarlo especialmente, y es que crea un nuevo modo de hacer ciencia, y eso va a marcar el desarrollo de todas las ciencias humanas. Entonces, lo último, es decir, seáis conscientes de eso. Es típico en la historia de que los descubrimientos no se valoren en el momento y que son las generaciones futuras las que se dan cuenta de la trascendencia. Los invito a los jóvenes que seáis conscientes del legado que tenéis, que además tenéis acceso aquí a los mejores profesores formados en esa teoría. Aprovechen eso, fórmense bien, porque créanme, ya nosotros tenemos un poquito más de años, los más jóvenes se acordarán. Esta forma de hacer ciencia es totalmente nueva y va a marcar un antes y un después en el desarrollo de las ciencias humanas. Los jóvenes, les invito a que busquen un tema, el que sea, que les preocupe, se formen, que tienen aquí a los mejores para formarse, y después salgan al mundo a comunicar su verdad. Y cuando hagáis eso, váyanse a los congresos en Europa, en España, en Estados Unidos, y presenten los resultados. Y que la gente sepa de dónde salió esa verdad, ese conocimiento, esos resultados. Es la manera más linda que hay de transmitir una obra en la que uno cree. Eso es todo, ya que me he extendido mucho. Glaucia, Luis, los monitores están viendo, levantando la palabra. Eu sou Gláucia, sou professora, orientanda eterna da professora Albertina e membro fundador do Instituto Fernando González Rey, com muito orgulho. Só contar rapidamente alguma coisa que aconteceu hoje de manhã. Relendo os resumos do grupo 3, eixo temático 5, sobre formação de professores, que eu vou ter o prazer de coordenar nesses dias. E lá na sala, a televisão, assim, baixinha, mas passando. Israel, Palestina,
Trump, violência em escola. E eu, cada vez mais interessada em ler e refletir sobre o nosso objeto acadêmico, que é o desenvolvimento humano. Mas o desenvolvimento humano, em qual perspectiva? Nessa perspectiva, como a nossa colega do Sul colocou, subversiva. Nessa perspectiva que junta emocional e simbólico e nos faz entender que a emergência de sujeitos se dá no social. Gente, juro, eu me senti muito privilegiada. Frente a esse cenário de terror, de ultradireita, nos atropelando a todo minuto, eu me senti muito privilegiada por estar há mais de 10 anos fazendo parte de uma teoria que não me faz encarar trabalho acadêmico e a mera preparação de um PowerPoint como trabalho burocrático. E aí, assim, estou sendo piegas, mas foi assim o que me acompanhou esse dia, culminando aqui com o encontro de tantas pessoas queridas, e todo mundo movido, não é um interesse acadêmico que dá mais uma linha no Lattes. A gente não está aqui por isso. A gente está aqui porque é uma teoria que tem rigor, epistemologia, metodologia, construção de informação, de hipóteses, indicadores que eu quase enlouqueci, para conseguir sair de uma visão funcional, para ir para quê? Para uma lógica configuracional. Isso é uma descoberta de outro mundo. Eu, já madura, quando fui fazer meu doutorado, me achando madura, me senti aquela jovem aprendiz de uma psicologia crítica, eu, pedagoga, que não achava isso possível, e daí, estimulada pelo mesmo espírito de Fernando, e concretizada na minha eterna orientadora Albertina, fui dialogar com outra psicologia crítica, com a cultural semiótica. E passei 1 ano e meio tentando entender onde é que eu fico no meio disso. Eu fico na direção do desenvolvimento humano honesto e de uma produção acadêmica engajada, politicamente engajada, ideologicamente engajada. Gente, desculpa pelo tempo aqui, mas é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a esse trabalho magnífico que a equipe fez e também compartilhar com vocês a emoção desse reencontro com o Fernando, que foi o meu orientador. Eu acho que a teoria da subjetividade permitiu que eu pudesse compreender um pouco mais de mim mesmo e da própria realidade social. E, nesse aspecto, acho que a contribuição do Fernando, esse legado que o Fernando trouxe, ele é muito inspirador. Eu mesmo fiquei afastado um pouco nos últimos anos, mas, revendo as apresentações, eu posso dizer que eu me senti tocado pela forma como se pode pensar a complexidade humana e a importância de uma compreensão dessa subjetividade nas relações e no próprio sofrimento humano. Falar de sofrimento parece uma coisa muito distante, mas eu acho que ele cabe muito bem dentro da teoria, porque ele permite que nós não só nos enxergamos a nós mesmos, mas que a gente entenda que o que a gente é resultado de um contexto. Isso, para mim, é fundamental. Isso foi para mim,
foi a grande saída para compreender a mim mesmo, né? Compreender o meu sofrimento, compreender a minha realidade, compreender o outro, ter mais empatia, empatia no sentido de verdadeiramente se colocar no lugar do outro, partir para a compreensão de que nós somos seres históricos e que cada um de nós fez um percurso e cada um de nós tem uma história. E eu só posso compreender o outro se eu considerar a sua história, né? Se eu considerar a cultura do indígena, por exemplo, que é muito diferente da cultura que nós estamos habituados. Então, esse lado humano, essa sensibilidade, permitir compreender o outro a partir do olhar do outro, é algo que a teoria me fez desenvolver. Obrigado. Boa noite. Sou Norma da Luz Ferrarini, professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná. E assim, emocionei-me muito vendo o professor Fernando, ouvindo as professoras, nossa querida Albertina, Lourdes, e os outros colegas. E eu não tive tanto, infelizmente, tanto encontro presencial com o professor Fernando, né? Ele esteve na nossa universidade, eu estive aqui nos primeiros simpósios, né, em 17 e 19, aqui no Uniciub, e já professora, com mestrado, fazendo doutorado, quando eu já conhecia a professora Albertina, no campo da área da educação, né, da psicologia e educação, e sempre trabalhei com psicologia social. E já nos anos 2000, ele foi fazer uma fala, e aí a professora Yara pediu licença para usar a minha pobre disciplina num curso de pós-graduação em psicologia do trabalho. E eu disse, claro, meu tema era tecnologia e subjetividade, né? Que ousadia. E aí o professor Fernando fez aquela aula espetacular, né? E aí não consegui mais me desvencilhar dessa proposta, dessa concepção, e depois de tanto tempo de formada, já com uma formação e iniciando praticamente, estava há 5 anos como professora da universidade, foi quando eu, de fato, me encontrei na psicologia, né? Eu era inquieta quando eu saí lá da UFRJ para assinar o diploma. Eu disse, o que eu vou fazer com esse curso? Aí fui para o mestrado, tive boas oportunidades de avançar no diálogo da psicologia com física quântica, com biologia, matemática, outras ciências, né? Comecei a achar mais interessante a psicologia vista por outras áreas. Mas foi quando eu conheci, né, o professor Fernando, a sua obra, a construção, a proposta de uma epistemologia, de uma teoria da subjetividade, como uma metodologia, lá nos anos 2000, eu me senti aninhada, né? Eu encontrei meu ninho dentro da psicologia. E, apesar de eu não ter tido tantas oportunidades de formar estudantes na graduação, não poder assumir por conta de carga horária, né, as que eu tinha que dar, mas eu sempre trazia minimamente 1 ou 2 aulas e tive o privilégio de formar mestres e doutores na perspectiva da teoria da subjetividade. Então, é o mínimo, né, como forma de agradecimento, Albertina, a você, ao professor Fernando, aos colegas do Grupo da Subjetividade,
de Brasília, de todas as regiões aqui do Brasil, né, apresentados, com muita emoção. E eu acho, assim, além de uma proposta científica, educativa, genial, o professor Fernando continua, né, em nossos corações, nossas mentes, integrando o nosso continente americano e para além dos oceanos, né? E nós precisamos isso mais do que nunca na América, né? Então, acho que o Fernando é um ator político que está vivendo como nunca nesses tempos tão confusos, né? Então, só tenho a agradecer e falar que agradeço a oportunidade de estar aqui e aproveito a oportunidade para parabenizar, né, a nossa presidente, não só do Instituto Fernando Gonzalez Rey, mas também desse nosso 5º simpósio internacional, né, ibérico-americano, de epistemologia qualitativa, teoria da subjetividade, todas as comissões organizadoras, científicas, etc., os monitores, são os amores, todos os colegas que estão aqui, parabéns. Eu acho que nós carregamos em nós tantas sementes e florescências da teoria da subjetividade, que o professor Fernando, a professora Albertina e seus discípulos aqui aguerridos nessa teoria em aberto, fazendo florescer muito mais. Então, vim muito animada, viemos do Sul muito animados para cá, e com esse coração emocionado e em festa que eu ofereço a vocês pela acolhida. Muito obrigada. Boa noite. Eu estou aqui de uma forma indireta. Nós estamos um grupo. Levantem, meninas. Conhecemos o professor Fernando de uma forma indireta, mas eu diria tardiamente, mas intensamente. Nós fazemos parte de um grupo que chama Ações Cooperativas, Conhecimentos da Psicopedagogia para Educadores na Escola, que foi formado pela professora doutora Beatriz Escós, aluna de mestrado, doutorado do professor Fernando. Claro, ela fez o doutorado e apaixonou pela construção da subjetividade. E ela, inquieta, não quis ficar isolada com esse conhecimento. Então, no período de pandemia, ela convidou pessoas de diversos estados. Eu sou de Goiás, a Dolores é do Piauí, a Vilma é de São Paulo e também a Priscila é de São Paulo. E somos muitas, mas vir aqui nós estamos representando com muita honra. E a professora Beatriz Escós nos levou, quando ela viu que nós tínhamos um encantamento, mas não tínhamos o conhecimento, o professor Daniel fez uma live, conversou conosco sobre o trabalho, e nós fizemos um trabalho de ação cooperativa voluntário com as escolas, e a professora nos deu a ideia de escrever um livro. Escrevemos cada capítulo, com base, claro, na teoria, em outras que conversam juntas, e por isso nós estamos aqui. Agradecidos. A palavra que nos une é aquela do Carlos Drummond: não nos afastemos, vamos de mãos dadas. E é isso que nós estamos aqui, poeticamente, simbolicamente, intensamente, subjetivando. Subjetivação.
Eu queria comentar algo que a mim me impressionou, dos trechos selecionados pelos colegas, pela equipe. E é como Fernando, a partir de seu arcabouço conceitual, transita por diferentes áreas que, dentro da psicologia, aparecem como fragmentadas. A psicologia social, a psicologia escolar, a psicologia clínica, a psicologia da gênero e da sexualidade. E vocês podem ver como ele utiliza um conjunto de conceitos para compreender o funcionamento humano em diferentes contextos. Penso que isso é um aspecto que nos deve levar à reflexão. Ou seja, em qualquer contexto onde o humano esteja presente, a teoria da subjetividade tem a possibilidade compreensiva e explicativa de determinados fenômenos. Então, ele transita, vocês veem, ele tem um amplo, lógico, espectro de interesses. O social, o político, o educativo, sempre centrado na pessoa, centrado no outro, centrado precisamente dando-lhe um valor ao sujeito, em este sentido. Então, isso me pareceu que aqui na seleção que os colegas fizeram, ficou muito claro como se transita por diferentes campos, como Fernando foi capaz de transitar e realmente o sistema categorial pode ser utilizado em qualquer um dos campos e aqui, de alguma forma, ele com a multiplicidade de interesses que amplos, que Dinha mostra como realmente em qualquer campo em que o humano esteja presente, a teoria da subjetividade tem um espaço compreensivo, um espaço explicativo, ou, no mínimo, um espaço de ver alternativas para explicações que outros referenciais não necessariamente dão na mesma direção. Isso me pareceu um elemento importante, não sei o que les pareceu a vocês, mas eu acho que é um elemento significativo. E outro aspecto, não sei, Lourdes, que já disse, é a sensibilidade que ele mostrava em relação ao outro. Seja o outro em vulnerabilidade, quando falava do indígena, ou quando falava do menino, que de alguma forma nós realmente não falamos com esses meninos e se naturaliza uma situação social em la qual nós todos estamos imersos. Como ele, de alguma forma, veia a importância do outro. E o expressa, por exemplo, quando fala da intervenção. Ou seja, ele, digamos, desconstrui o conceito tradicional de intervenção, seja na comunidade, seja na terapia, etc., precisamente pensando que é o outro o objetivo, não a imposição de nossas ideias como profissionais a esse outro contexto. Ou seja, são um conjunto de elementos que mostram como, desde a teoria e desde a sensibilidade que lhe permitia um olhar diferenciado, ele consegue colocar ao outro em um lugar central. Isso me parece que ficou, para mim, muito claro na seleção que a equipe fez. Não sei se tem algum outro comentário, mas essas duas coisas, penso que ficaram muito boas nessa seleção que foi feita pelos colegas da equipe. Alguém mais? Quem vai falar? Pode falar? Tá bom. Boa noite a todos e a todas.
Eu sou professora Ana Flávia Madureira, sou professora aqui do curso de Psicologia e do programa de mestrado em Psicologia aqui do CEUB. E, antes de tudo, eu queria dizer que eu tive a felicidade e a honra de ter sido aluna do querido professor Fernando Rey e aluna da querida professora Albertina no meu mestrado. E eu fui aluna deles há mais de 25 anos atrás. Na época, eu era bem mais jovem. Ai. Na verdade, na época, eu era jovem. Mas o que eu queria destacar aqui? Alguns pontos conectando a teoria e conectando também a atitude, a postura do professor Fernando Gonzalez Rey. E também a sua postura, professora Albertina. Ambos sempre incentivaram os jovens a acreditarem nas próprias ideias. E, quando eu fui aluna dos dois, eu estava fazendo meu mestrado, na época eu tinha 24 anos. E é muito importante encontrarmos professores inspiradores que nos instiguem a acreditar nas nossas próprias ideias. Então, eu queria dizer isso, né, inicialmente, a questão da postura, da atitude e da valorização do outro, do diálogo com o outro. Recentemente, como professora aqui da instituição, numa das disciplinas que eu ministro na graduação, Bases Epistemológicas e Pesquisas Qualitativas, todo semestre a gente discute um capítulo do professor Fernando Rey, sobre questões referentes à metodologia construtiva e interpretativa. E o que eu queria compartilhar com vocês é que essa visão da teoria como um sistema vivo sempre me encantou, porque, e para mim, é uma honra poder trabalhar agora com as novas gerações, as ideias desenvolvidas por ele. Eu digo que é uma honra, porque assim é a vida. A gente produz academicamente, a gente escreve, a gente publica, mas, antes de tudo, somos pessoas concretas, imersas no fluxo inexorável do tempo, e as gerações se sucedem. E eu me sinto assim honrada em poder trabalhar os conceitos com os jovens do curso de Psicologia nessa disciplina, conceitos ligados à teoria da subjetividade, epistemologia qualitativa, método construtivo e interpretativo. E, por fim, eu queria destacar, comentar aqui com vocês também, que o modo como o professor Fernando e a professora Albertina veem a teoria, para mim, também sempre foi muito inspirador, porque são duas pessoas com muita vitalidade. Eu me identifico com pessoas assim. Eu acho que a gente precisa de mais vitalidade no contexto acadêmico. Muitas vezes, a sensação que eu tenho, sendo sincera, é que, às vezes, falta vitalidade, conexão com a vida. Muita apatia, às vezes, entre professores e alunos. E a professora Albertina e o professor Fernando sempre foram pessoas com muita vitalidade. E, para não me estender mais, eu queria só destacar o seguinte: essa vitalidade se conecta à produção teórica, na medida em que a teoria da subjetividade é realmente vista como um sistema vivo, um sistema aberto, um sistema que acolhe também o diálogo com outras teorias. Eu trabalho com outro referencial teórico, com o referencial da psicologia cultural semiótica, mas eu sempre me senti acolhida para dialogar com os colegas que trabalham com o referencial da teoria da subjetividade. E, para mim, esse é o exemplo maior de conexão entre teoria e vida. Teoria não como um dogma, não como algo para ser imposto, mas teoria para a gente pensar juntos. E eu sempre me senti acolhida e estou muito feliz de estar aqui participando desse simpósio. Eu tive a felicidade de participar da primeira edição, hein? Em 2017. É isso, não vou me estender mais, gente, mas eu queria dizer isso. Estou muito feliz e, para mim, uma honra ter sido sua aluna, professora Albertina, e ter sido aluna do professor Fernando. E há 15 anos, aqui no CEUB, eu estou aí trabalhando, no meu cotidiano com a formação das novas gerações. É isso, muito obrigada. Obrigada, Ana. É o carinho do aluno. Mais alguma coisa, alguma outra intervenção? Olá,
Bom, boa noite. Oi. Eu sou a professora Graça Gonçalves, da PUC de São Paulo, e queria comentar 3 coisas aqui, ouvindo, não só vendo o vídeo, mas ouvindo as pessoas, né? Queria comentar que concordo com a Albertina da importância, né, como a gente percebe nos trechos selecionados, que é uma perspectiva teórica que transita, né, por aquilo que tem que ser, que é a compreensão do humano, compreensão do desenvolvimento subjetivo, a compreensão do sujeito, sem particularizar em áreas, sem fragmentar, quer dizer, mesmo que a gente se dedique a um tema, sem fazer essa fragmentação. Concordo com isso, né? Eu acho que é uma característica importante. Queria comentar que também acho que aprendi bastante, sempre com o Fernando, com a Albertina, um jeito de lidar com a teoria que várias pessoas já comentaram, mas que eu acho, né, tem nos ajudado muito, né, a ter realmente a importância da teoria, mas sem colocar a teoria acima de tudo, né? Então, esse movimento de entender a teoria como a expressão, né, do sujeito que pensa e que se implica com a realidade, procura compreender a realidade e faz da teoria o seu instrumento, né, o seu subsídio e não a sua prisão, vamos dizer assim, né? Então, acho que é um outro elemento que também sempre percebi e aprendi bastante, né, com o Fernando. E dizer que eu acho que, para mim, o mais interessante nessa relação que o meu grupo, a minha equipe, o pessoal lá da PUC, que também somos de outra abordagem, né? Somos lá da psicologia sócio-histórica, mas somos muito próximos, né? Mas próximos muito instigante, acho que é isso que eu queria deixar aqui de registro, né? O quanto que, agora, ouvindo aqui nessa retomada desses temas, a gente percebe assim coisas que nos ajudam a pensar, né? Então, como discutimos o sujeito, como discutimos a subjetividade social, configuração subjetiva, até a gente entender, né, quantas discussões tivemos. Então, queria salientar essa importância, porque acho que, efetivamente, entender o conhecimento e a produção de conhecimento no diálogo, na coletividade, muito mais do que no fechamento, né, no dogmatismo, acho que é uma coisa que o Fernando defendia, o grupo do Fernando defende, a Albertina defende, e acho que a gente consegue fazer na relação dos nossos grupos. Então, eu acho que isso é uma coisa que, ouvindo tudo isso, fala, olha quanta coisa que a gente pensou junto, discutiu, concordou, discordou, não importa, né? Porque o movimento na produção da teoria, que eu acho que, né, desse compromisso com resolver questões da nossa realidade e colocar, né, na centralidade aí o sujeito e como podemos trabalhar, né, em prol de uma realidade que realmente respeite os sujeitos, né? Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Então, eu só queria dar esse testemunho aqui, dizer que foi muito bom ouvir todos esses trechos, porque relembrei aí quantas coisas discutimos e quantas ainda temos para resolver. Muito obrigada. Bueno, querida Albertina, qué bueno que estás por acá con toda la gente que te acogió, a ti, a Fernando. Yo también me emociono porque nosotros lo tuvimos 10 años y desafortunadamente ya no existió esa posibilidad de seguir desarrollándonos por allá. Pero lo lindo fue que aprendimos muchos profesores y profesoras y quedaron gérmenes, creaciones vivas, quedó el proceso de vida de cada uno de los profesores, colegas, que fueron estudiando y se fueron preparando, además de seguir desarrollando en las aulas universitarias esa posibilidad de producir a partir de lo personal, porque lo personal se vuelve político. Y fue así como cada quien hoy por hoy, dentro de la universidad y en la Escuela de Ciencias Psicológicas, puedo decir que cada quien
fue desarrollándose para podernos conversar, pero nos hace falta profundizar en ese respeto y en esa posibilidad de construir ahora de una manera colectiva. Justamente cuando Fernando nos enseñaba, pudimos distinguir cómo los sentidos subjetivos aparecen no como un efecto reflejo, no como una internalización de algo que yo vivo en un espacio social, sino que es justamente ligado a un contexto histórico, político, de aquello que me voy dando cuenta, que muchas veces es negado por la historia y que otras veces necesita de convidar esos malestares que estamos viviendo como sociedad, poder superar esos odios, esos fanatismos, esa envidia y resentimiento que tanto daño nos hace. Por eso, acompañarnos con Fernando y con las grandes historias que se desarrollaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Ciencias Psicológicas y otros colegas, siempre de Cuba, de México, de Argentina, nos dio esa posibilidad de entender que no se agota en el lenguaje la posibilidad de seguir desdoblando información y transitando. Hoy por hoy puedo decir que fruto de eso es entender cómo podemos ser cómplices del racismo, de la discriminación y de la exclusión social, en la medida que yo no pueda encontrar en el otro una relación donde puedo estar poniendo arriba mi conocimiento y abajo el del otro. Y gracias a ello también, y en conversación con otros autores, podemos tener alternativas de solución e ir creando este año específicamente una transformación de determinados conflictos laborales. Así que venir acá para mí representa de mucha fuerza, porque fue a partir de los sentidos subjetivos que se fueron gestando y convidando con otros y otras en mi universidad. Nos interesa transformar y no potenciar el conflicto. Así que muchísimas gracias. Então, boa noite, pessoal. Eu venho aqui falar em nome das pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Aqui a nossa atividade de hoje está sendo transmitida no YouTube. E nós tivemos muitos comentários, nenhum comentário endereçando uma pergunta à mesa, mas muitos e muitos deles desejando felicitações, celebrando essa ocasião da noite de hoje. E eu vou tentar trazer, sintetizar de alguma forma, pessoas de todas as partes, o Adonis de Cuba, Maria Del Toro também de Cuba, a professora Maria Badia, da Universidade de Brasília, a Melba Revelo, da Colômbia, a professora Wanda Rodrigues, nos Estados Unidos. E nós tivemos um comentário da professora Beatriz Escós, foi mencionada, e ela deixou um comentário aqui, está acompanhando a nossa transmissão. Ela disse: parabéns, Albertina e Daniel e outros participantes dessa mesa de abertura. Contem com a minha participação na continuidade da importante obra de Fernando. Beatriz Escós. Tivemos também um comentário da professora Wanda Rodrigues: excelente abertura e um grande acerto permitir ver e escutar o Fernando. Felicitações, parabéns às pessoas que organizaram a abertura. Meus melhores desejos de êxito aos trabalhos que continuarão. Um abraço de Oregon. Nós tivemos comentário do Gustavo Pinheda, da Nicarágua, felicitando a equipe, o desejo de participar, de assistir a transmissão depois.
E, no mais, foi isso. En Tarragona. Por si, una cosa que se me acaba de ocurrir por si algún joven se inspira, y es desarrollar una línea de investigación y de trabajo relacionada con la ética, porque toda esta obra está relacionada con un código ético que tenía que ver con la persona de Fernando. Y la profesora Albertina, cuando decía, es que en todo momento pensaba en el otro. Entonces, ya que estamos tomando el legado, tomemos también el código ético y que algún chico joven con deseos de investigar coja la obra de Fernando, mire todo lo ético que hay allí y lo desarrolle, y que esto también vaya con todo junto, porque es del código ético que vale la pena desarrollar en este momento, ¿verdad? Bueno, eso es, ya no. Bom, boa noite. Eu sou a professora Alexandra, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Universidade Universitária de Campo Grande. Bom, eu tenho uma história aqui, né, já com a professora Albertina, professor Fernando, desde do final do meu doutorado, que foi em 1997. Eu encontro com a teoria da subjetividade no seu processo, no seu início ali, né, aqui no Brasil, vamos dizer assim, pelas mãos da professora Maria de Lourdes Contini, que me passa todo o contato com vocês, né, porque eu saí daquele momento da minha pesquisa, do meu doutorado, não muito satisfeita com o que eu encontrava, porque eu estava discutindo a questão dos processos de avaliação e diagnóstico das crianças que eram encaminhadas para avaliação, né, no campo da educação especial. Mas, assim, eu vou resumir em umas 2 frases aqui no que foi, se é que é possível resumir todo esse processo, né? Mas a teoria, o valor heurístico da teoria para mim naquele momento, e que me fez continuar, né, avançando e pesquisando em meio a encontros e desencontros, né, foi dar visibilidade às dimensões subjetivas destas crianças que, naquele momento, estavam enclausuradas nos seus diagnósticos, nos seus rótulos. E eu consegui, por meio da pesquisa, identificar as diferentes expressões das subjetividades naqueles comportamentos que eram considerados estereotipados. Então, para mim, o grande valor, Albertina, nesse momento, é identificar numa criança que, se você colocar lá no DSM, está escrito, essa criança apresenta comportamentos disruptivos, né? Essa criança tem estereotipia. Não, eu consegui identificar nessas expressões estereotipadas dimensões subjetivas. E, a partir disso, começar a dialogar com elas. Sabe, eu acho que esse para mim, a grande importância da teoria. E eu tenho encontrado bons resultados, a gente tem conversado sobre isso. E, mais do que isso, encontrar metodologias específicas para cada sujeito. Cada sujeito requer uma forma diferente de avaliar, de estudar. Cada criança requer uma metodologia específica. Então, para mim, esse é o grande valor e que me fez continuar pesquisando e trabalhando com a teoria. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Felipe, eu não sou professor, eu sou aluno. Eu fui aluno do professor Fernando há 20 anos atrás, na verdade. Então, conheci ele no contexto de simpósios como esse também,
e a gente não era da mesma universidade, né, não era aqui do CEUB, mas fiquei alguns anos frequentando o grupo de pesquisa dele, né, de processos subjetivos no processo de saúde e doença, com a professora Valéria Mori também. Então, foi com esse período que eu tive contato primeiro com a pessoa do Fernando, que eu acho que todos os testemunhos mostram, né, como é talvez a parte mais encantadora desse contato, da pessoa que ele era, e sempre motivando não só a pensar o que construímos até agora, mas para onde vamos. E aí é nesse sentido que eu, né, quero trazer uma pergunta também, acho que é uma pergunta que vai ser respondida ao longo do simpósio, mas que, para mim, ecoa a pergunta que a professora Albertina trouxe, né, de para que servem esses conceitos. E aí é claro que o vídeo do professor Fernando ele responde isso de várias formas, e não poderia responder de outra forma que não fosse de uma forma complexa, né, de uma forma que abre zonas de sentido para a gente e que produz sentidos diversos para cada um. E aí eu compartilho algumas das minhas inquietações nesse sentido, querendo ouvir um pouco desses desdobramentos que a professora trouxe, né, a professora Albertina, e trazendo o que eu acho que o professor Fernando traz no vídeo, que os conceitos eles servem para a teoria, eles precisam servir para desenvolvê-la, né, como ferramentas teóricas. Ele traz também, dentro da prática profissional e do contexto de vida, essa importância desses conceitos servirem para emergir o sujeito, né, sobre isso, nesses diferentes espaços de subjetividade social também. E no próprio processo político maior, ele aponta ao reconhecimento dos processos subjetivos que compõem esses processos políticos. E aí é um pouco nesse sentido que eu me questiono também, né? Então, se nesse plano político o desenvolvimento da teoria, a abertura para novos sentidos, se a emergência do sujeito é sobre isso, ou se há algo além nesse paraquê dos conceitos também nesse plano maior, né? Eu acho que perpassa todos esses planos. Acho que a pergunta que a professora faz ecoa para mim nesse sentido também, e eu acredito que ao longo do simpósio outras respostas virão, mas ainda assim eu acho que é uma pergunta que para mim ela fica ecoando em todas as falas que o professor Fernando traz, né? Então, para que servem os conceitos? Eu acho que ele traz várias zonas de sentido que eu acho que podem ser exploradas, e eu queria ouvir a professora Albertina nesse sentido também. Muito obrigado. Me parece muito interessante que você retomou esse desafio que eu coloquei no início. Por quê? Porque muitas vezes se veem os conceitos como entidades, como conceitos mesmo, sem ver a significação que tem para a compreensão de um determinado fenômeno. Que valor! E agora a professora Alexandra, por exemplo, ha colocado um exemplo aqui, do valor heurístico que, para uma ação concreta, com o tipo de trabalho dela, diagnóstico, avaliação, como a teoria permitia outra forma de abordar esse problema e de compreender a criança diagnosticada ou avaliada. Quando Fernando, por exemplo, fala da sexualidade, como a partir da configuração subjetiva, ele pode compreender o fenômeno da sexualidade, onde se perpassa família, religião, etc. Ou seja, como a ideia de configuração subjetiva, por exemplo, de sentido subjetivo, permite enfrentar e abordar um problema de sexualidade ou de gênero em uma outra perspectiva que não é a perspectiva ou que não era a perspectiva na época tradicional de enfrentar ou de abordar esses problemas. Então, eu penso que existem exemplos, como você mesmo coloca no vídeo, que mostram a utilização do conceito, o valor heurístico do conceito, ou qualquer sujeito, etc., para realmente um fenômeno específico. Tanto em diferentes níveis. Fernando era uma pessoa de grandes interesses políticos. Ou seja, como pessoa, ele era um científico, mas como ele se coloca como um homem de esquerda. Ele tinha muitos interesses na política. E, de alguma forma, quando ele desenvolve o conceito de sujeito como aquele que tensiona um determinado contexto, ele também está expressando e dando a possibilidade de um sujeito político, de um sujeito social,
que pode ser um sujeito, se tornar um sujeito político, basicamente, esse grupo ou esse sujeito social. Então, se nós estamos analisando também outro contexto mais amplo, igualmente, mesmo que não tenha sido esse o foco dos estudos e das pesquisas, é um foco que pode ser trabalhado, que pode ser analisado, que pode ser estudado. Ele, de alguma forma, quando participou da Guerra de Angola, como pesquisador, como o grupo dos pesquisadores sociais que tiveram na Guerra de Angola, precisamente, ele tinha a possibilidade, nesse grupo, de compreender os fenômenos da guerra e como eram subjetivados por diferentes grupos em guerra, que permitiam compreender processos que não eram compreendidos se não se colocava, de alguma forma, o outro, como o outro subjetivava esses processos. Então, um exemplo, por exemplo, sua participação na Guerra de Angola, como pesquisador, e como, de alguma forma, ele podia compreender e permitia ao grupo de pesquisadores compreender fenômenos que podiam ser tidos em conta para os processos de intervenção entendidos como centrados no outro. Porque uma das coisas que são importantes é que o problema da teoria da subjetividade não é apenas compreender determinados fenômenos, é compreender para poder transformar, para poder mudar, para poder avançar. Então, precisamente, quando a professora Alexandra fala, esta concepção teórica permite outra prática, permite uma prática diferenciada. Ou seja, eu penso que uma das coisas fundamentais da teoria não é apenas o aspecto compreensivo que a teoria da subjetividade nos apresenta. Em esse processo de compreender de outra forma, permite actuar de outra forma. E, precisamente, o que Fernando, sempre por seus interesses políticos, por seus interesses sociais, pela sensibilidade que tinha, ele sempre chama a outras formas de intervenção, a outras formas de ação, porque, precisamente, a teoria é uma teoria subversiva, pela sua própria natureza, e permite formas de ação diferenciadas. E esse era um dos objetivos também de Fernando. Por isso, quando eu falo, vamos a pensar para que servem os conceitos, eu penso que se podem fazer várias reflexões, e como você coloca, num simpósio, quando em cada uma das mesas, pode-se fazer essa reflexão e ver que sentido tem, por exemplo, falar de configuração subjetiva do sofrimento psíquico. Que sentido tem? Não é apenas compreender, permite uma ação em relação com o outro a partir de compreender determinada realidade de uma determinada forma. E isso é uma coisa que penso que se pode ver em sentido geral. Não sei o que pensam aqui os colegas, aqui estão pessoas que são palestrantes e debatidores, etc. Mas eu penso que se vai chegar à possibilidade de enxergar o valor que esse conjunto de conceitos tem para a ação profissional, para a transformação, para a mudança, em contextos, em pessoas. Essa é a minha apreciação em função dessa pergunta. Fernando nos deixou um legado, nos provocou, nos deixou tarea, vara alta, e Albertina continua o desafio. Um aplauso fuerte para esta mulher. Ai, Boa noite. Depois de tantos relatos aí de experientes, né, pesquisadores, enfim, eu venho aqui num lugar de iniciante. Tive o contato, né, com a teoria, com a obra do professor Fernando, né,
aqui no CEUB, sou formada aqui no CEUB, com a professora Luciana Campolina, e eu só queria compartilhar essa visão deste lugar, né, de iniciante, que é sobre essa possibilidade, né, do cuidado com o outro, esse olhar com o outro, o como, né, isso emerge também em nós mesmos, enquanto pesquisadores, né, enquanto prática, no sentido de ser gentil, da gente desocupar um lugar estático, né, reprodutor, de práticas, né, de teorias, e colocar a gente nessa posição criativa, nessa posição implicada, né, ativamente dentro, né, que seja da pesquisa, que seja na prática, né, o que a professora Albertina acabou de falar. Hoje eu sou psicóloga escolar aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, e toda vez que eu estou ali na prática eu penso, opa, espera aí, onde não está conversando com o que eu estou estudando, né? E tira essa fragmentação da teoria, da prática. Então, nesse lugar iniciante, eu penso que toda vez que temos esse contato com a teoria, a gente sai do outro lado sempre mobilizado de alguma forma. Não dá para sair o mesmo depois que conhece a teoria do professor. E acho que, revendo, né, alguns dos vídeos, escutando, né, os colegas compartilhando, eu penso que esse caráter subversivo, né, que foi falado aqui, mobilizador, ele traz uma riqueza de estarmos vivos, né, no mundo, como a professora trouxe, é uma teoria que conversa, né, com a vida, e essa teoria prática está o tempo inteiro nos provocando também, né? Então, só deixando esse compartilhamento também. Mais alguém quer fazer algum comentário? Sim. Boa noite a todos e todas. Eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de monografia discutindo sobre a medicalização. E quando a gente vai para o consultório, atendendo na clínica, a gente vê que as pessoas usam muitos remédios, muitos casos são necessários mesmos para dar um certo suporte. Mas o que me surpreendeu foi a gama de diagnósticos médicos, psicológicos que a gente tem atualmente e que vão no sentido de rotulação, de redução da pessoa ao diagnóstico, é muito forte. Aí eu estava caminhando um belo dia lá em casa, né, pensando um pouco no Fernando, professor Fernando, eu falei, gente, o professor veio para salvar a pátria. Porque, de fato, você abre uma questão de possibilidade de ação diferenciada diante de contextos que, às vezes, querem te determinar, te reduzir. E o espaço criativo, frente a todo esse processo, eu acho que é a coisa mais rica que tem, porque você tem um novo campo de desenvolvimento, você tem um novo campo de ação, e principalmente, no meu ponto de vista, de produção de saúde mental. Então, fica aí a gratidão por todo esse processo do professor. Obrigado. Eu penso que, durante todo o simpósio, vamos a poder discutir e debater estas coisas, vamos a poder refletir em cada um dos contextos específicos, em cada um dos temas, e sempre pensando, a meu modo de ver, como fazer, que fazer, em essa postura ativa e, de alguma forma, com energia, como dizia Ana Flávia. Penso que isso é uma responsabilidade de todos nós, como profissionais, como alunos, como professores, enfim. Eu penso que temos um espaço importante em nosso simpósio para continuar debatendo e continuar fazendo reflexões sobre o legado de Fernando. Neste momento, finalizamos essa atividade. E como a professora Albertina disse, né, depois de relatos emocionantes, foram levantadas muitas inquietações, reflexões, questões que certamente poderão ser aprofundadas e serão aprofundadas nas mesas redondas temáticas dos próximos dias e nos grupos de discussão temática que terão início amanhã, às 14 horas. Os grupos de discussão temática funcionarão das 14 às 17 horas, amanhã, quinta-feira, e depois de amanhã, na sexta-feira.
Os trabalhos dos grupos de discussão temática acontecerão em 15 salas simultâneas, organizadas de acordo com os eixos temáticos do evento. Todas as salas estão localizadas neste mesmo bloco 3, aqui no térreo e no segundo andar, e vocês podem identificar a sala correspondente ao seu grupo de discussão temática de duas formas: no folder incluído no kit do participante ou na sinalização disponível na saída aqui do auditório. Em caso de dúvidas, por favor, procurem a equipe da monitoria, a comissão organizadora ou a comissão científica, que poderão informar a sala de cada grupo. Pedimos enfaticamente que as pessoas que apresentarão o trabalho cheguem na sua sala com 30 minutos de antecedência. Esse cuidado é importante para a organização das apresentações nos computadores utilizados para a projeção de slides, aos quais contarão com o apoio da equipe de monitoria. Sugerimos também que, para melhor aproveitamento dos grupos de discussão temática, cada pessoa participe do mesmo grupo nos 2 dias. Além disso, convidamos vocês a visitarem o Espaço Cultural, localizado na sala 3016, que conta com as seguintes exposições: a exposição fotográfica Interfaces entre Ciência e Ancestralidade, do povo Pancararu, de autoria de Giovan dos Santos, e com a exposição Com as Próprias Mãos, Histórias de Mulheres Catadoras, de Luciana da Silva Oliveira Lemes. Amanhã, das 11h30 às 12h, os autores das exposições reservarão um espaço para dialogar com participantes interessados nessas exposições. Será uma conversa informal e fluida, ao lado das exposições, de modo que a participação desse diálogo está sujeita à lotação da sala. Além das exposições, o local também dispõe de uma área destinada à venda de livros. Desejamos que possam aproveitar a potência da arte e da cultura nesse espaço. Lembramos também que amanhã, das 9h às 11h30, teremos a primeira mesa redonda temática do simpósio, intitulada A Dimensão Subjetiva do Sofrimento na Contemporaneidade. Para finalizar, agradecemos a presença de todos vocês, incluindo quem nos acompanhou ao vivo pelo canal do YouTube, e encerramos atividades deste primeiro dia de trabalho do 5º Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. E para quem está participando presencialmente, nos reencontramos amanhã. Tenham todas e todas uma boa noite.